Como nós sabemos, Hebreus é uma carta. Estamos chegando ao ápice dessa carta, ao ponto em que dali para frente é descer essa ênfase toda para se despedir e terminar a carta. Então estamos nos encaminhando para o desfecho final da carta, as conclusões do próprio autor. E ele tinha enviado, nós sabemos disso, essa epístola a cristãos hebreus do primeiro século, convertidos ao cristianismo, mas num tempo em que o evangelho já estava sendo pregado aos gentios e provavelmente eles eram cristãos hebreus espalhados por vários lugares e ouviam então a pregação do evangelho, estavam espalhados ali por várias partes do que a gente hoje chama de Europa, o continente europeu, também uma parte do Oriente Médio. Então eles ouviam a palavra de Deus, mas eles estavam numa dúvida muito grande, se é que eles iam permanecer ou não. Essa é a ideia do início da carta aos Hebreus. Ou se eles voltavam, se eles iam permanecer na fé cristã ou se iam voltar para a sua fé ancestral, que era o judaísmo. E toda a carta é um debate argumentando que isso não deveria ser feito. Nada de voltar para o que é incompleto, porque vocês já têm o que é completo. Nada de voltar para a sombra, porque vocês já têm a luz. E assim o autor vai trabalhando com eles ao longo de toda a carta. Nesse trecho que acabamos de ler, o autor está lançando seus argumentos finais. Depois disso ele não vai ter mais nada para falar. Ele já argumentou tudo que ele tinha para argumentar e aqui ele é o argumento de desfecho antes das suas despedidas. E ele compara novamente aqui o judeu, o ser judeu, com o ser cristão. Mais uma vez ele faz essa comparação de modo muito claro e ele mais uma vez diz: é melhor ser cristão, o que está bastante claro aqui do 18 até o 24. Ele faz ali uma dupla colocação a fim de que os seus leitores pudessem mais uma vez e finalmente absorver a ideia de que era melhor ser cristão, não tinha nada que voltar ao judaísmo. E para isso, nesse pequeno trecho, ele vai trazer a lembrança de dois episódios que são destacados no texto do Antigo Testamento como dois lugares. E ele vai usar isso a fim de lembrar a eles o que é preciso fazer. Ele vai fazer aqui uma referência muito clara, por todos os episódios destacados, ao Monte Sinai, e depois ele vai falar literalmente sobre o Monte Sião. Então, passando do Sinai para Sião, ele vai fazer uma distinção, se é melhor ficar no Sinai ou se é melhor ir para o Sião. Nessa comparação, nessa metáfora, ele vai encerrar o seu processo argumentativo. Ele vai mais uma vez dizer: olha, é melhor a gente de fato ser cristão, porque aqui a gente tem a completude daquilo que o Senhor está nos mostrando. E ele encerra dizendo claramente que uma vez que eles alcançaram privilégios maiores por causa de Cristo, então os cristãos também alcançaram responsabilidades maiores diante do Senhor. E isso ele vai falar no finalzinho, do 25 até o 29, e ele encerra então esse trecho. Depois disso, ele vai fazer algumas lembranças de ordem prática, de ordem social, prática, comunitária, já no capítulo 13, e finalmente ele se despede dos irmãos, aí termina a carta. Nos versículos de 18 a 21 que nós lemos, ele faz uma referência muito clara ao Monte Sinai, sem falar o nome do Monte Sinai. Ele não fala o nome, mas tudo ali que ele está descrevendo é do Monte Sinai. O Sinai é o lugar por excelência da teofania de Deus para aquela geração que deixou o Egito, saiu do Egito, e logo no início da jornada eles se encontram com Deus. E vocês devem se lembrar que Deus ordena que Moisés suba ao Monte Sinai, e lá é onde Deus vai dar as primeiras instruções claras para o povo de Israel. Aquela apresentação de Deus ali não era apenas para aquela geração, a primeira geração, mas era para todos os seus descendentes e todos os que ouvem falar de Deus daí por diante. São ordens eternas de Deus. O Decálogo é uma ordem eterna de Deus e uma ordem universal. Deus dá aquela série de 10 ordens que valem para toda a raça humana. O não assassinar alguém é uma ordem para toda a raça humana, não é apenas para crente. E assim vai, cada uma daquelas 10 colocações é para ser obedecida por todos. Quem não obedece, carrega sobre si a responsabilidade de não ter obedecido, mesmo que não seja
cristão. Então o decálogo foi dado pelo próprio Deus a Moisés, quando ele estava lá no alto do monte Sinai, enquanto o povo estava lá embaixo, no pé do monte. Vocês devem lembrar, foi aí que veio aquela história, né, de o povo trair Deus e aparecer um coração idolátrico ainda no meio do povo. Mas o povo ficou lá embaixo com Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés. O Sinai não representa ali apenas uma elevação geográfica, mas o Sinai representa toda uma região em Israel, que ganhou uma importância muito grande na história da fé, a fé dos hebreus, e a referência feita ao Sinai é uma referência recorrente ao longo do Antigo Testamento todo. Às vezes o Monte Sinai é chamado de Monte Horebe, é o mesmo monte, Sinai e Horebe são a mesma coisa, mas o fato é que se tornam lugares muito intensos na memória da redenção para os hebreus. E lá na primeira aliança, o Sinai tem um peso de significado muito grande, porque foi ali que Deus estabeleceu a sua aliança com Israel. Por causa da tábua, por causa do decálogo, Deus estabelece ali a sua aliança com o povo. Deus já tinha falado com os patriarcas, Deus já tinha dito o que faria, mas ali o povo recebe o peso da aliança pela primeira vez. E de certa forma, o Sinai antecipa também o próprio tabernáculo, porque o Sinai, quando a gente vê a descrição do Sinai, a gente vê uma descrição de um elemento cultico. Deus está ali, ele se manifesta, existe a sua mensagem, existe um povo, existe um sacerdote que fica ali embaixo, existe o distanciamento, existe a necessidade de chegar. E depois Deus ordenaria de forma categórica como haveria de ser o culto. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, o Sinai é mencionado literalmente poucas vezes, lá em Atos 7, de forma literal, e em Gálatas, capítulo 4, de modo alegórico, comparando o ritualismo dos hebreus com a graça cristã. Quando nós chegamos a esse trecho de Hebreus 12, o autor fala de modo incontestável sobre o Sinai, mesmo sem usar graficamente o seu nome. E aqui se mantém a mesma ideia de transferência dos elementos da aliança inicial com os hebreus para a nova aliança. É uma transferência, sai do que é terreno e vai para o que é eterno, sai de Israel e vai para a igreja, sai de uma teofania e vai para a revelação plena de Deus. Então essa ideia nos faz ver que lá no Sinai nós temos ilustrações que são elementares para o povo de Deus, para que depois ele entenda melhor a revelação. E agora, sabendo do Sinai, o povo podia ir em direção a Sião, que nada mais era do que uma outra elevação onde estava construída Jerusalém. E quando nós vemos que Sião, grande objetivo do povo de Deus, era a Jerusalém, que estava construída sobre uma elevação. E ali, muitas vezes, eram sinônimos, Jerusalém ou Sião. Sião era onde estava Davi, Sião era depois onde aparece a construção do templo. Antes do templo era para onde a arca tinha sido levada, depois daquele êxodo que nós sabemos que aconteceu. Então Sinai foi o lugar da revelação de Deus, do decálogo, do encontro de Deus após a saída da escravidão com o seu povo, mas também é o lugar de uma falsa compreensão de Deus, porque enquanto Deus estava falando com Moisés, o povo constrói um ídolo lá no pé do monte. Muitas vezes Deus fala e o povo não compreende bem. Isso aconteceu lá no Sinai. Foi um lugar de medo, Deus falando e o povo com medo, o povo tinha medo. E a descrição do que aconteceu ali no Sinai também é meio apavorante, a tal ponto que nós lemos aqui no finalzinho desse trecho, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo, porque o espetáculo que se via no Sinai era um espetáculo para causar medo e pavor em qualquer ser humano. Então, se por um lado Deus se manifestava, por outro lado nem tudo era entendido, apareceu um ídolo. Por outro lado, na presença de Deus havia, enquanto Deus se apresentava ao povo, havia um profundo temor, verdadeiro pavor daquilo que estava
acontecendo. Até Moisés, que era acostumado com as manifestações de Deus, estava apavorado e tremendo diante daquilo que Deus estava fazendo. O poder de Deus torna-se visível e acessível de alguma maneira aos sentidos do povo de Israel, que estavam saindo de um período de escravidão, mal tinham contato com Yahvé, que era o Deus de Israel, e agora estavam apavorados diante dele. Mas o povo não chegou a vivenciar o poder de Deus, apenas o assistiu de longe, como se fosse um espetáculo. O povo não teve intimidade com Deus no Sinai. Ele recebe a lei, Moisés vai lá, perto de Deus, traz a lei, e o povo só vê o espetáculo de longe. Lá em Êxodo 19, de 16 a 20, nós temos o que aconteceu no Sinai e por que Moisés ficou apavorado. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o Sinai fumegava. Vamos prestando atenção nisso tudo, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão, mas o povo não podia chegar perto demais para não ser consumido. Por ordem de Deus, Moisés desceu e estabeleceu limites ao redor para que o povo não se aproximasse demais e não fosse, por isso, fulminado. Essa é a descrição lá de Êxodo 19 do que estava acontecendo naquele momento. E, meus irmãos, qualquer um de nós teria dado no pé dali, porque era um espetáculo de fato terrível. E nesse aspecto, o Sinai, nesse particular, representava um Deus que salva. Foi o Deus que tinha acabado de tirar do Egito, é o Deus que salva, que se revela, mas um Deus que ainda não pode ser alcançado, nem mesmo por seu povo, um povo ainda não santificado. Existia um abismo entre aquele povo e um Deus que é totalmente santo, e o povo não podia chegar perto de Deus, mesmo Deus se revelando, mesmo Deus fazendo acontecer tudo aquilo, o povo não podia chegar perto dele. O autor aos Hebreus está aqui lembrando, nesse episódio, aos leitores e consequentemente a todos nós, e faz nessa lembrança ver os primeiros cristãos, aqueles crentes hebreus do primeiro século, que a comunhão na primeira aliança não havia se estabelecido de forma completa ainda faltava alguma coisa. Mesmo com o Sinai e com a importância dele, ainda faltava alguma coisa. A nação escolhida por Deus, o povo de Israel, ainda não podia chegar perto de Deus. Não era possível manter essa relação distante, vendo Deus, vendo os seus atos, sem poder chegar perto. Deus precisava fazer alguma coisa, e aquilo que Deus faz depois do Sinai, para trazer o seu povo para perto, se chama Sião. E o povo sai do Sinai, sabendo que Deus existe, sabendo que Deus, como está no finzinho do trecho que nós lemos, é fogo consumidor, vendo e sentindo aquele tremor violento, vendo o monte inteiro fumegar, vendo o que Deus estava fazendo, mas agora precisavam dar um passo a mais, e é por isso que o autor aos Hebreus vai nos falar agora de Sião e não mais do Sinai, indo em direção a Jesus Cristo. E aqui tem todo o processo da redenção. Nós não vamos mais ao Monte Sinai. Quando nós entendemos Jesus Cristo, nós não vamos mais ao Sinai. O Sinai já passou, Deus já mostrou, Deus já se mostrou. O monte da revelação já ficou para trás, já houve a revelação. Não precisamos de novas revelações sobre Deus, Ele já mostrou quem Ele é. Cristo é o ápice da revelação. E naquele estágio em que Deus se revela, mas também nos infunde medo e pavor, isso também já passou. Nós não precisamos mais ficar do lado de fora de onde Deus está. No Monte Sião nós somos recebidos, e agora Deus, que tinha se revelado no Sinai, agora acolhe no Monte Sião.
É diferente, é uma estrutura totalmente diferente. E agora nós podemos ficar perto das manifestações de Deus. Tudo o que Ele quiser fazer, Ele chama o seu povo para estar perto. Nós não estamos mais lá fora, distante, no pé do monte. Nós agora estamos no monte, estamos em Sião, pertinho do Senhor. O autor aqui aos Hebreus, ele começa no versículo 22 dizendo: pelo contrário, vocês chegaram, porque ele começa o 18 dizendo assim: olha, vocês não chegaram. O 22 começa dizendo: pelo contrário, vocês chegaram. E ele começa então a descrever o Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Sião é o oposto do Sinai nesse trecho que nós lemos aqui. O Monte Sião era a elevação onde Jerusalém estava construída, que eu falei para vocês, e embora o Antigo Testamento não trate da cidade terrena como destino final dos crentes hebreus, mas era o símbolo da relação do encontro final entre o Filho de Deus e o seu Deus, aquele com o qual havia uma relação de proximidade. É o símbolo da relação com Deus. É o motivo pelo qual a cidade passa então a receber o trono do rei e depois passa também a receber o templo onde se concentrava a adoração dos filhos de Deus. Isso tudo é simbólico para nós e era muito simbólico para o crente do Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus faz então uma rápida atualização para que aqueles irmãos do primeiro século se lembrassem, porque quando se chega ao Monte Sião, chega-se também à cidade do Deus vivo, mas ele faz uma emenda que só quem está na nova aliança vai entender, porque ele diz: chegando ao Monte Sião, você chega à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O crente do Antigo Testamento ia parar em Jerusalém, ele não ia falar de celestial. E mais uma vez ele está destacando: não vale a pena você ficar na nova aliança. Se você estivesse na primeira aliança, você ainda estaria pensando numa cidade, se lamentando pelos muros que caíram, se lamentando porque o templo agora é outro, se lamentando porque Jerusalém não é a mesma coisa que os nossos pais falaram. Mas ele está dizendo: não, quando nós chegamos a Sião, nós chegamos num lugar que sequer ainda vimos, mas é para lá que nós estamos indo. É a cidade do nosso Deus, é a Jerusalém celestial, onde estão os seres celestiais. E ele vai emendando tudo. Chegar ali é chegar a uma assembleia festiva, é uma reunião em festa diante de Deus. Não é mais o medo que havia no Sinai, agora é a festa de Sião. Não é o medo do Deus que está se manifestando lá em cima do monte, agora é a festa ao redor do Deus que está aqui, juntamente conosco. Isso tudo vai mudando. É a igreja de todos os salvos em Jesus Cristo, que ele chama aqui de igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Agora não há mais distância, não há mais perigo. O tremor de terra não assusta mais. Não há mais uma coluna de fogo caindo ou de fumaça caindo sobre um monte. Não há mais medo de morrer só de tocar no monte. Pelo contrário, é para chegar perto e tocar. A relação vai mudando. Agora se chega pertinho de Deus, o juiz de todos, aquele que nos recebe em Jesus, o mediador da nova aliança, como ele escreve aqui, que nos faz chegar ao Pai por meio do sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Chegar ao Monte Sião, nessa concepção do Novo Testamento, é chegar a Jesus Cristo, a pedra angular, posta em Sião, para que todo o que nela crer não seja envergonhado, como nós vemos lá em 1 Pedro 2,6 ou Romanos 9,33. Ambas essas passagens são uma citação direta de Isaías 28,16, que já tinha predito que isso ia acontecer. Lá em Isaías diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Porque é diferente do Sinai. Quem estava no Sinai queria fugir, estava apavorado, mas quem está em Sião, perto da pedra angular, não foge, porque já descansou. A pedra é provada, a pedra é segura,
essa mesma pedra que vai ser rejeitada depois pelos construtores, mas que é a pedra sobre a qual nós estamos construídos, a rocha, que é Jesus Cristo. Um dia Jesus teve que ir a Sião. Jesus foi a Sião, Sião da terra, e ele chegou lá montado num jumentinho, filho de uma jumenta, e ele estava indo para a morte em Sião. Jesus estava uma semana de morrer, quando entrou em Jerusalém, que é Sião, pela última vez. Ia morrer violentamente por nós, por nossos pecados. Mas ele entra em Jerusalém, que é Sião. E Mateus fala a filha de Sião para ficar em paz, porque o rei está vindo até ela. Ela não precisa mais procurar por ele, porque ele veio até ela. Humilde e sereno, isso está lá em Mateus 28, que é um texto de referência de Zacarias 9:9. Narrando esse mesmo fato, já o evangelista João vai acrescentar que a filha de Sião não precisa ter medo, João 12:15, o contrário de quem viveu o Sinai. A filha de Sião não precisa ter medo. E quem está em Sião não precisa ir atrás do rei, porque o rei já veio até Sião. O rei é a pedra colocada em Sião, uma pedra de escândalo para muita gente e de salvação para muitos outros. E esse rei, a partir de Sião, vai apartar, vai separar as impiedades dos seus filhos por completo, totalmente, até que um dia todos os salvos pelo rei de Sião, estarão diante dele, e vai acontecer aquilo que João descreve, não mais no seu evangelho, mas lá em Apocalipse, quando ele diz: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono. O rei é o Cordeiro. O rei de Sião, meus irmãos, é o Cordeiro de Deus. E vejam que contraste que existe aqui. Os barulhos do Sinai eram terríveis. Os sons de Sião são como uma orquestra de harpas. Os barulhos do Sinai davam pavor e afastamento. Os sons de Sião dão encantamento de alma e produzem louvores ao rei. O Sinai fala de julgamento e medo. Sião mostra vida e alegria. O Monte Sinai nem mesmo é mencionado no texto de Hebreus, nesse trecho que nós lemos, porque os israelitas não deveriam ficar por lá, tinham que sair de perto dele. O Monte Sião é descrito como a Jerusalém celestial e como a cidade do Deus vivo, e lá nós deveremos ficar para sempre. Se tínhamos que sair do sopé do Sinai, quando chegamos a Sião celestial, é para ficar para sempre. Fazendo esse contraste entre o Sinai e Sião, ele entra no trecho final desse capítulo, versículos de 25 a 29, e ali ele vai falar daquilo que nos esperava e de como a adoração precisava estar nos lábios dos filhos de Deus. Aquele que vai para Sião precisa adorar a Deus. Nós estamos diante de mais um dos muitos contrastes dessa epístola, que é toda cheia de contrastes. E agora Sinai e Sião representam um contraste entre a terra e o céu, entre a antiga ou a primeira aliança e a nova aliança, entre a revelação incompleta e a revelação completa que acontece em Cristo Jesus. Antigamente a terra tremia pelo poder do Deus Todo-Poderoso, até que o próprio Deus, manifestado na carne, entregou-se no lugar daqueles que desobedeciam e mereciam ser fulminados por todo aquele poder, por toda aquela hecatombe, e fez isso até a morte. Jesus Cristo não para no meio do caminho, ele faz isso até morrer por nós. Quando Jesus morreu, vejam bem que coisa, a terra tremeu,
A terra não tremia lá no Sinai e não dava pavor em todos, com violência ela tremia. Mas agora, quando Jesus encerra o ciclo do Sinai e começa o ciclo da Sião celestial, ele põe fim a tudo isso, inaugurando a nova aliança com a sua morte. E quando ele morre, a terra treme de novo. E se lá no Sinai havia trevas que apareciam, trevas também se põem agora no momento em que Jesus entrega a sua vida. E se lá no Sinai uma espécie de culto foi feito, por isso que havia trombetas, por isso que os elementos culticos do tabernáculo estavam lá no Sinai, mas havia uma separação. Fiquem aí embaixo, porque Deus está lá em cima. Na hora que Jesus morre, o véu se rasga e Sião se descortina diante dos olhos dos filhos de Deus. E naquele momento o Sinai termina para sempre, porque Sião já foi revelada. Não é mais a Canaã que os hebreus queriam dominar e que depois do episódio do Sinai, uns 40 anos depois chegam lá e lutam durante 7 anos mais ou menos. Não tomam tudo, mas tomam uma boa parte de Canaã. Não é mais essa Canaã, agora é a Canaã celestial. Não é mais Jerusalém, que depois de 7 anos governando sobre algumas tribos, Davi passa a governar sobre todo Israel e conquista uma cidade de fora do território que ficava em cima de uma elevação, e conquista Salém, Jerusalém, que é Sião, e dali faz a sua capital. Não é mais algo palpável nos sentidos humanos, agora está no universo do Espírito. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 50 e 51. Quando Jesus ressuscitou, completando a sua obra, fechou-se o ciclo da obra vicária do Senhor por nós, pela igreja, e mais uma vez a terra tremeu pesadamente. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Mateus 28. As coisas da terra desaparecem, mas as coisas do céu permanecem para sempre. E a conclusão dessa parte, que nós estamos chegando, é que ao final da jornada com Deus, nós vamos receber um reino que é inabalável, um reino que não treme mais. O Senhor fez tremer tudo o que precisava tremer, para que nós cheguemos num reino que é inabalável. Isso que quer dizer um reino inabalável, ele não se abala, é um reino que não mexe mais, é um reino que não treme mais. E que afirmação é essa que o autor nos faz? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Gente, o Sinai tremeu, todo mundo ficou com medo. Para nós entendermos Sião, o Senhor morreu e ressuscitou, e nas 2 ocasiões houve grande tremor. E por causa disso, nós estamos indo para um reino que é inabalável. Nunca mais haverá tremor, nunca mais haverá instabilidade. Deus precisou fazer tremer a terra e até os céus, mas agora teremos paz e segurança. Por toda a eternidade teremos paz e teremos segurança. Se vamos receber um reino, essa é a promessa, lá certamente haverá um rei, e ele é ninguém menos que o mediador da nova aliança, que foi citado aqui no versículo 24, em cuja palavra nós lemos que, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. Lá em 2 Timóteo 2. Daniel já havia falado algo muito interessante nesse sentido, que os santos do Altíssimo receberão o reino
e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Vejam bem, desde 700 e poucos antes de Cristo, já havia uma palavra nesse sentido. E não apenas isso, mas Jesus nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1:6. E exatamente pelo trabalho do rei, João disse, ao final da revelação que ele escreve, o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém? Aí a gente para e se pergunta, de modo um pouco mais prático, por qual razão é que nós vamos à igreja aos domingos? Podemos ter várias respostas. Se a gente fizer uma entrevista aí pela rua, de gente que vai sistematicamente à igreja, a gente vai poder ouvir um monte de resposta. Mas o mais terrível é se a nossa própria resposta nos assustar. Será que nós vamos porque nós queremos adorar a Deus com o seu povo? Uma boa resposta. Ou será que nós vamos aos domingos à igreja porque temos uma necessidade de estar diante daquele que derramou, Deus, que derramou o seu sangue por nós, o Deus Filho, como pecadores que agora são pecadores arrependidos? E aí, quando nós olhamos a caminhada do Sinai para Sião, da terra para o céu, do que é efêmero para o que é permanente, do que se vai para o que é eterno, do que gerava pavor para o que gera proximidade e amor, da distância para a proximidade. Quando nós olhamos a caminhada do Sinai para Sião celestial, nós precisamos nos lembrar de Jesus Cristo e do seu sangue derramado. Não apenas o derramar do seu sangue, mas todos os efeitos do seu sangue derramado por nós, por cada um dos seus filhos. Porque é a mensagem do sangue que nos faz entender que a maldição nos deixou, para que nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus. É por causa do sangue que nós saímos do Sinai e chegamos a Sião. Se não fosse o sangue, nós estaríamos até hoje apavorados por causa do Sinai, sem pensar em Sião. O Sinai já passou e agora nós estamos chegando perto de Sião. Alguns aqui vão levar mais tempo, outros menos tempo, mas aquele que foi lavado nesse sangue está se aproximando de Sião. Cada dia que passa na nossa vida é um tempo a menos longe de Sião. Um tempo em que aquilo que ainda sobra em nós dos efeitos do Sinai vai desaparecer. Nossos medos, os tremores, o pavor que até Moisés sentiu, isso vai desaparecer para sempre, porque o Senhor estará ali. E nós vamos, por causa da maldição que saiu, receber plenamente a bênção que já nos foi dada como promessa pelo Senhor. Agora nós temos paz com Deus e nós somos parte integrante dos planos eternos de Deus. Por quê? Porque Deus quis. Tem coisa que é melhor a gente não ficar perguntando. Deus quis, essa é a verdade, porque está na Escritura e ponto final. Não tenta entender algumas coisas porque dão nó na cabeça da gente. Na classe de novos membros hoje a gente estava falando, no ato da criação, há determinadas coisas que a gente nem pergunta no ato da criação porque nunca vai entender.
estão debaixo da soberania de Deus, dos decretos de Deus. Por mais que a gente se esforce, não dá. Mas nós fazemos parte dos planos eternos de Deus. Ele decretou assim, ele decretou que haveria um povo que sairia do Sinai e ia entrar em Sião para todo sempre. Tudo isso pelo imenso amor de Deus e pelo sangue derramado de Jesus Cristo em nosso favor. Então, nós vamos à igreja, à reunião dos santos, para aprender que o sangue de Jesus nos fala diariamente e nos traz a mensagem da salvação para nós e para nós compartilharmos. Nós vamos até a comunhão dos santos para compartilhar o fato de que nós fomos libertos da escravidão do pecado, por causa do sangue de Jesus. Tudo vai parar no sangue de Jesus. E hoje Deus está diante de nós, através da sua palavra. Precisamos hoje sondar o nosso coração para entendermos onde é que estamos. Se nós estamos parados lá no pezinho do Monte Sinai, ou se nós estamos a caminho de Sião. Porque vamos nos lembrar, quem estava lá no pé do Monte Sinai era hebreu, não era egípcio não, era hebreu, mas ainda não conhecia o caminho para Sião. Onde é que nós estamos? Nós estamos livres, por causa do sangue de Cristo. Nós estamos livres, livres em Deus, livres por Deus, livres para Deus. Deus nos fez livres. E hoje nós precisamos entender que não precisamos mais temer aqueles tremores do pé do Monte Sião. Os tremores que às vezes para nós são metaforicamente ainda o Monte Sião, mas que representam as questões da nossa vida, que ainda nos fazem temer, que nos cercam e se tornam uma espécie de relação superficial com Deus. Deus está lá longe, eu estou aqui. E andar para Sião não é algo que você simplesmente começa a sentir. Ah, finalmente estou andando para Sião, agora eu senti, me arrepiei, estou indo para Sião. Não é isso, é simplesmente a condução de uma promessa dada por Deus e que Ele cumpre na vida dos seus filhos, ponto final. É Ele quem nos leva, nós andamos, mas é Ele quem nos conduz. Hoje nós somos convidados a entender mais uma vez a natureza do nosso chamado. Somos convidados mais uma vez a alegremente andarmos com a alegria que só pode existir no coração de um verdadeiro filho de Deus. Não pelo que nós sentimos, mas pelo que nós sabemos por causa da Escritura. Deus falou, aquilo é verdade, ponto final. Nós sabemos, entendemos que Deus fez a terra tremer, fez o céu tremer. E esse mesmo Deus nos acolhe em sua santa presença como filhos amados, num reino que é eterno, que é inabalável, não treme mais, não se abala mais, onde não há medo. Não teremos mais medo da presença gloriosa do Senhor, porque estaremos lá conduzidos por Ele próprio. E paz e alegria reinarão em nosso coração para todo sempre. Amém?